Bom dia, amados, graça e paz. Vamos começando aqui mais um BBB. Hoje novamente com o nosso irmão Anselmo aqui. Agradecer aos irmãos aí que fizeram os comentários aí falando que ficou muito bom nesse formato. Então a gente vai continuar dessa maneira, fazendo nós dois juntos aí. Ficou bem legal. Para mim ficou muito mais divertido, né, ter uma outra pessoa participando. O Anselmo também falou que gostou. Então vai ser assim daqui para frente. E espero que os irmãos estejam bem, tenham passado uma semana boa. E hoje estamos chegando aí na lição 4 da nossa revista, a oração de Moisés. Orar é se comprometer. E hoje vamos falar a respeito de Moisés, então, aí, de como que ele falava com Deus e o que ele nos ensina, né, através das orações que ele teve. E falando de oração, vamos começar a nossa aula com uma oração, né? Pedir para o irmão Anselmo pedir orientação de Deus aí, orar nesse momento para a gente começar a nossa aula. Amém. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus soberano e Deus de misericórdia. Meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, dessa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, aprendendo cada vez mais da Tua Palavra, meu Pai. Que a Tua Palavra possa meditar, Senhor, nos corações daqueles que estão nos ouvindo, meu Pai. Eu te peço, Senhor, mais uma vez pela vida da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada um deles, meu Pai. Principalmente, Senhor, aquelas pessoas de idade, meu Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um, Senhor. É isso que eu te peço, no nome amado do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, Deus. Então vamos falar a respeito de Moisés hoje, né? Começando a falar um pouquinho de Moisés mesmo, a pessoa dele, né? E Moisés, eu me lembro bem que eu falei dele logo em uma das minhas primeiras pregações, porque quando eu comecei a ter essa oportunidade de falar na igreja e ter que subir no púlpito para falar, é uma coisa que é uma experiência inicial, assim, que dá um medo, né? Você, nossa, eu vou lá na frente falar, ainda mais eu que sempre fui muito tímido. E aí eu vi essa história aí de Moisés e isso aí me fortaleceu, parece que Deus falando comigo da mesma maneira, né? Porque se você vai lá falar a respeito de Deus na frente do púlpito ou até sozinho, individualmente com alguma outra pessoa, naquele momento ali você não está falando de você está falando de Deus, então você está sendo um agente de Deus e Deus que vai estar passando ali o poder dele, o Espírito dele através de você para fazer a obra dele. Temos que nos colocar dessa maneira. E Moisés inicialmente não percebia isso, né? Moisés no início, quando foi chamado, ele logo começou a querer negar. Ele falou, não, mas isso não é para mim. Como assim? Muitos estudiosos falam até que ele era gago. Tem uma linha de estudo que diz que ele tinha esse problema para falar, então talvez daí para ele ter mais medo ainda, né? Ele falando com Deus ali que isso não era para ele, que não tinha jeito, porque ele não conseguia falar, que ele não levava jeito para isso. Mas daí a gente já pega a nossa primeira lição de hoje. Deus, Ele não olha para a sua capacidade, para o que você pode fazer, o quão bom você é com alguma coisa, porque é Ele que capacita. Então, Ele olha com uma visão de raio-x que o ser humano não consegue ver. Ele olha o coração, Ele olha a intenção da pessoa. E Ele sabia que Moisés tinha ali um coração puro, um coração que depois que fosse lapidado, a circunstância que viesse, ele ia conseguir prevalecer, porque ele ia estar ali diante de Deus com um total foco no que Deus tinha passado para ele, mas inicialmente ali ele não tinha como ver aquele futuro e ficou ali morrendo de medo, né? E comigo foi assim no começo, também acredito com o Anselmo e todo mundo que, não só nessa parte de você ter que pregar na igreja ou algum desafio na igreja, mas até para a nossa vida mesmo, novidades normalmente a gente não aceita de uma maneira boa, né? Tudo que é mudança na nossa vida parece que a gente sempre não quer, mas para a gente melhorar tem que ter mudança, né? Então que a gente possa sempre estar disponível a mudar, a gente consiga enfrentar as coisas e não enfrentar por nós mesmos, né? A coisa mais esperta que um cristão pode fazer é colocar Deus na frente, Deus adiante, né? Porque se Deus está te falando, é por aquele caminho, é dessa maneira que você deve prosseguir, que você deve fazer, porque eu vou estar junto contigo, como Deus fez com Moisés, aí você pode ir descansado, porque Deus vai dar a oportunidade, vai dar a capacidade, né? Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, não pela sua força, não pela minha força, né? Mas pelo poder dele. Então a gente tem que
descansar em Deus, sabendo que Ele que sempre vai estar suprindo as coisas, né? Inclusive a nossa fé e a nossa coragem, né? A nossa coragem. E vamos falar mais um pouquinho a respeito de Moisés, passar para o irmão Anselmo aqui, que o irmão Anselmo tem aí para falar um pouquinho do que ele lembra de Moisés, do que teve talvez de experiências de já ter feito pregações. Acredito que o irmão também já fez muitas pregações em cima de Moisés, né? Isso, é verdade. Quando se fala de Moisés, se fala de uma promessa que Deus tinha com seu povo, né? Um povo que vivia ali na escravidão no Egito. Moisés foi criado pela filha do rei do Egito, né? A palavra Moisés, alguns estudiosos falam que significa tirado das águas. Quando o rei do Egito ali queria matar todas as crianças, porque eles viram que os hebreus estavam crescendo e a numeração estava aumentando cada vez mais. Então eles ficaram com medo. Esse povo vão crescer, vão ter muitos filhos, principalmente homens, vão se formar um exército e aqui pode acabar nos matando. Então eles resolveram matar toda criança. Toda criança ali era morta. Mas Deus já tinha uma promessa para a vida de Moisés. Deus já tinha um ministério para a vida de Moisés. Ainda criança, Deus já sabia o que ia fazer com ele. Como você mesmo falou, mas chegou o momento que Moisés queria fugir. Moisés teve medo. Mas Deus não deixou com que nada acontecesse com ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então a mãe de Moisés pega ele, foge, joga ali no rio, se eu não me engano, o rio Nilo, e ele é jogado no rio. E aí o que é que acontece? Chega uma filha de Faraó e encontra ele. Olha como é as promessas de Deus. Deus, quando tem promessa, Ele já escolhe mesmo de criança. Tudo pode ser frustrado, menos a vontade de Deus, né? A vontade de Deus. É verdade. As coisas parecendo que vão dar errado, que não tem mais jeito, e dali sai a solução muito melhor do que se fosse de uma outra maneira. Muito melhor. Então ele é encontrado por essa filha de Faraó, é criado no palácio, se não me engano, até os 40 anos. Quando ele começa a andar pelo povo, talvez ele já tenha descobrido ali que ele não era egípcio, mas era hebreu, e ele vê um egípcio matando um hebreu. E sabia que era do povo dele. Doeu no coração dele. E ali ele tenta resolver da forma dele, do jeito dele, com violência também, e aí acaba matando aquele egípcio. Quando o faraó soube disso, o que ele teve que fazer? Fugir. Teve que fugir por 40 anos, até Deus chamar ele de volta. Ou muitas vezes o que acontece na nossa vida é isso: a gente querer resolver as coisas do nosso jeito, achar que a gente pode resolver do nosso jeito, principalmente com violência. Qualquer coisa que aconteça hoje, dentro das nossas casas ou fora, a gente quer partir com agressão, com briga, com palavrões, que é isso que o mundo oferece aí fora hoje. É isso que as coisas têm oferecido aí hoje. A televisão mesmo ensina. Ensina. E aí aconteceu toda essa tragédia. E aí quando ele descobre, que ele sabe que Faraó descobre, o que Faraó quer fazer? Matar ele. E aí ele foge. Por 40 anos, se eu não me engano, ele fica ali na terra de Mídia, se não fugiu da minha mente, e passa por ali, fica ali 40 anos. Deus deixa ele lá. Já quando ele passa 40 anos lá, aí Deus vem e chama ele. Com o texto que a gente acabou de ler a semana passada, Deus aparece a Moisés
à frente de uma sarça de fogo e diz: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, então eu desci para libertar. Aí nessa hora era para Moisés dizer: agora é minha hora, mas nessa hora ele fugiu. Verdade. É uma coisa que ele queria, né? Ele queria muito aquilo. Ele queria resolver do jeito dele. Quando Deus disse: agora vamos resolver, ele foge. Quem sou eu para ir falar com o faraó? Logo eu para ir falar com o rei do faraó. Aí onde você falou. Às vezes Deus tem proposto para a minha e para a sua vida, ou para a vida de muitos que estão nos assistindo, mas a gente foge. A gente tem medo. Quer, mas na hora de enfrentar, foge. Foge. Quando é para fazer as coisas de Deus, a gente sempre procura um jeitinho para fugir. É assim, foi assim na vida de Moisés, como é na vida de todos nós até hoje. Eu participar do grupo de louvor, não, eu tenho vergonha, eu não vou, eu tenho medo. Pregar realmente dá medo, é uma responsabilidade muito grande. Eu no início, eu tinha essa vontade, eu orava para que Deus me desse essa vontade, me desse essa vontade no meu coração. Ainda não apareceu, eu tive medo. Quando o pastor disse: Selmo, eu vou lhe preparar para pregar na igreja. Aí eu disse: logo eu, pastor, um cara que veio do Nordeste para pregar aqui dentro de São Paulo, a gente vê nossos sotaques, eu que tive pouco estudo, eu fugi. Não sou gago, mas tenho vergonha. Então, essas coisas às vezes aparecem em nossas vidas para a gente fugir. Para a gente enfrentar, né? Se não enfrentarmos, aí não tem como a vontade de Deus prevalecer na nossa vida. Porque é sair da zona de conforto mesmo. Você vê que se você ficar na sua zona de conforto, você vai ficar fechadinho ali, meio seguro, mas a vida inteira passa e você não fez nada, né? E a partir do momento que a pessoa teve um encontro real com Cristo e tem vontade, né, de trabalhar para Deus mesmo, de demonstrar que a sua vida está tendo como prioridade as coisas dos céus, não mais da terra, vão vir esse tipo de luta, né? A pessoa vai entrar em um conflito ali de que, puxa vida, mas isso aqui vai ser ruim para mim, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, a pessoa tem que se enfrentar, né? Acho que a pior inimigo que você tem é você mesmo. E naquele momento ali uma decisão pode fazer você se sabotar e você não fazer com que a vontade de Deus tenha prioridade na sua vida, ou você enfrentar e às vezes até achando que não vai dar certo, mas no final dá certo, porque vai ser o Espírito Santo que vai estar guiando, que vai estar fazendo aquilo acontecer. Porque acho que o primeiro passo mesmo para fazer as coisas que estão aí no mundo, as pessoas falam: não, porque o ser humano mesmo tem que ser bom, ele tem que saber o que ele faz, ele tem que tirar o gigante interior dele para fora, porque aí ele vai demonstrar o tanto que ele é bom e aí ele vai prevalecer. O mundo ensina desse jeito, só que a Bíblia nos ensina diferente, né? A Bíblia nos ensina que a gente é muito fraco, que a gente realmente não pode nada, mas que com Deus a gente pode as coisas. A partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue enfrentar, porque você vai saber que não, eu não posso, que isso não é para mim. E olha, para você sozinho não vai ser mesmo, mas a diferença é que Deus está contigo, e Deus estando contigo, você pode dar o passo sem ter o chão na sua frente, porque Deus vai colocar o chão e Ele vai suprir, porque é dessa maneira que Ele promete. Ele não vai abandonar o seu filho na missão, no caminho que Ele coloca para a gente traçar, né? A gente só tem que ter coragem, né? É uma prova de fé, você ter fé de ir lá e fazer as coisas, mesmo achando que você não pode, que está enroscado, que pode dar errado. Também vem muito do orgulho, né? Você vê que a pessoa não quer porque, como falam, dá a cara a tapa, né? Mas eu vou pensar o que de mim, porque eu vou falar errado, porque eu não sei fazer. Puxa vida, a gente não tem que se importar com o que as pessoas vão achar da gente, a gente tem que se importar com o que Deus vai achar da gente, né? Isso é o mais importante. Então, se você tem no seu coração um propósito que Deus colocou, você pode ir tranquilamente, porque através do Espírito Santo Ele vai te capacitar, Ele vai dar oportunidade, Ele vai te dar situação e as coisas vão acontecer. O que a gente tem que fazer é só continuar seguindo ali o propósito que Deus tem para nós nessa vida aqui, né? Que a gente não, por medo, né,
por talvez receio de que as coisas não vão dar certo, a gente não faça com que a gente tenha uma participação ativa no reino de Deus, digamos assim. Você vai fazer as coisas não pela sua força, mas pela força que Deus vai te dar de capacidade. Isso a gente não esqueça nunca, né? Isso aí fica sempre na minha cabeça, assim, quando eu tenho dúvida para qualquer coisa, assim, puxa vida, mas eu não sou capaz. E aí eu penso aqui, ainda bem que você reconhece que você não é capaz. Porque acho que o dia que eu falar, não, eu sou capaz, eu vou fazer, aí vai dar errado, porque eu vou querer fazer com as minhas forças. Mas sempre que não, eu não sou capaz, mas é Deus que está indo na frente e Ele que vai capacitar a tendência as coisas estarem certas, porque vai ser do jeito de Deus, né? A gente se reconhecer como fraco e Deus como soberano, né? A gente sempre a cada vez mais diminuir para que ele possa crescer, né? É assim que tem que ser na vida do cristão, como foi na vida de Moisés também, né? E tantos outros exemplos que nós temos na Bíblia aí, né? Então vamos começar a partir aqui para o que ele nos deixa de lição com a oração que ele fez, né? Porque nessa sequência que o irmão Célio foi falando, depois que ele já estava com o povo no deserto, que eles saíram do Egito, teve um momento que ele se separou do povo, porque Deus ia passar ali as instruções para eles, né? Ele ia ter um momento com Deus ali, quando ele recebeu os 10 mandamentos, e ele ficou por 40 dias afastado do povo. E nesse momento que ele ficou 40 dias afastado do povo, quando ele voltou, ele desceu da montanha, Deus mesmo fala para ele descer da montanha, né? Vamos achar aqui. Vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Está lá em Êxodo 32, 7. E o que aconteceu? Por um tempo de Moisés ficar fora hoje do povo, o povo já se perdeu e queria ter um líder, ele queria ter alguma coisa palpável. Eles ainda não tinham a Bíblia, né? Se tivesse lá em Hebreus falando, né, que a fé é coisas que a gente não pode ver, né? Que Deus se agrada de quem tem fé, né? Porque se você não pode ver a Deus, mas mesmo assim você está tendo fé nele, é o jeito que você está conseguindo provar para ele, né, o tanto que você ama, que você o segue, né? E eles ali naquele momento não tendo alguma coisa para eles verem, entraram num desespero, sem o líder dele há tanto tempo, achando que talvez nem voltaria mais. E aí eles ficam ali falando, vamos fazer algum ídolo, alguma coisa, e saiu um tal bezerro de ouro ali para eles, né? Saiu o bezerro de ouro ali, e eles começam a adorar o bezerro naquele momento, e Deus que estava lá com Moisés falando face a face, né? Aproveitar para ler o nosso textual, que Moisés é o único dos profetas que teve a oportunidade de falar com Deus face a face, né? Face a face. O textual está lá em Êxodo 33, 11, só a parte A do versículo, e fala assim: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Imagina você poder falar com Deus face a face. Acho que antes de Moisés só Adão, né, conseguiu falar com Deus, e depois dele mais ninguém, né? A gente só quando morrer, tiver no nosso corpo glorioso, vamos ter essa oportunidade também de falar face a face com Deus, né? E ele estava ali, e quando ele desceu, o rosto dele brilhava, né? Ele tinha que colocar um pano assim, de tanta glória, de ele ter, só de estar perto de Deus, né? O rosto dele resplandecia, né? E ali o povo desviado, né? Vamos falar um pouco a respeito disso, de o povo ficar um tempo sem o líder dele, e a fé deles está tão fraca, por eles já ter visto as pragas do Egito, ter visto o mar se abrir, eles no meio do deserto, e mesmo assim Deus está suprindo as coisas, e eles parece que mesmo com tantas coisas não enxergavam que Deus estava ali com eles querendo alguma coisa palpável, fizeram o bezerro ali de ouro e querendo adorar aquele bezerro, e naquele momento se desviando de Deus. A gente vê que a idolatria não é um problema para Deus, porque o ser humano pode fazer qualquer coisa que nada vai atingir a Deus. A idolatria é um problema para eles mesmos. Eles estavam fazendo de um jeito que eles estavam se afastando de Deus. Isso que estava gerando aquela ira em Deus, porque o homem estava se perdendo, se corrompendo nele mesmo, né? Deus olhando e vendo, puxa vida, mas amo tanto vocês, vocês são o meu povo escolhido, e de repente vocês vão perder a oportunidade de estar junto comigo aí, pela falta de sabedoria de vocês, pela falta de fé. E trazendo para os nossos dias de hoje isso, né? Como que anda a nossa fé em Deus? Porque você vê que a gente tem o ditado popular, e até um versículo bíblico que fala que a gente fala sempre do que o nosso coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de algum assunto específico, você sempre vai estar falando daquilo.
E para Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar no nosso coração. Se Ele não estiver em primeiro lugar no nosso coração, a gente vai ver com sinais claros de como tem sido a nossa vida. Por quê? Se você, por exemplo, acorda e a primeira coisa que você faz é pegar seu celular para olhar a rede social. Alguém falou comigo no WhatsApp, alguém falou comigo aqui no Facebook, o que está acontecendo, e você vai atrás daquilo. Como que é a sua rotina diária? Com o que você tem gastado o seu tempo? Quais são as prioridades na sua vida? Daí você vê o que você está adorando ou não está adorando. Porque se você realmente adora a Deus, você vai estar gastando tempo, você vai estar gastando seu esforço, você vai estar gastando uma parte que é importante da sua vida, se dedicando a saber mais a respeito dele, gastando tempo para orar, para você ter mais intimidade com ele. Agora, se está sendo diferente disso, você pode voltar um pouco e ver que talvez a sua fé realmente está um problema. Porque se você tem certeza de que Deus faz tudo o que Ele faz, que Deus já nos salvou através de Jesus Cristo, que está tudo resolvido dentro da maneira dele, e só basta nós seguirmos toda a revelação que Ele já nos deu. Isso está bem claro na nossa cabeça? Como que vai ser a nossa vida? Como que vai ser a nossa rotina? O que a gente vai ter de prioridade nas nossas vidas, né? Será que a gente não tem aí algum bezerro de ouro que a gente anda seguindo e a gente nem percebe? Será que é o celular com algum joguinho? Eu não sei por que a gente gasta tanto tempo às vezes e coloca isso no lugar de Deus nas nossas vidas, né? E que a gente tome cuidado com isso, que a gente veja com que a gente está gastando realmente os nossos esforços, está gastando o nosso tempo, está gastando até as nossas finanças, porque você trabalha, você se sustenta, tem que sustentar a sua família, mas às vezes a pessoa, em vez de gastar os seus recursos financeiros para abençoar outras pessoas, para tratar com o reino de Deus, às vezes contribuir com missões, gasta com outras coisas, e aí com que você está dando prioridade, essa é a questão. Você está dando prioridade e aquilo ali pode ser o ídolo que você está tendo e você não percebe. Então tudo que você tem, que você está se desviando de Deus, que está tomando o lugar de Deus no seu coração, que a gente consiga se desvencilhar disso, que o Espírito Santo possa nos limpar diariamente, né? Porque muitas vezes a gente nem percebe mesmo. Na nossa rotina, você está indo ali, você está vivendo de um jeito, você tem que parar e se analisar. Pega um dia seu inteiro, o que eu acordei, o que eu fiz, e depois o que eu fiz, e depois o que eu fiz. E aí quando você chega no final do dia, você fala, puxa vida, mas em que momento do dia teve Deus aqui participando comigo? Eu fiz isso aqui para me aproximar mais de Deus, eu fiz isso aqui para honrar e glorificar a Deus especificamente, né? Então, que tomemos cuidado, né, com isso, que o bezerro de ouro não seja uma constante na nossa vida e que a gente não perceba que isso venha acontecer, né? Você está lá ludibriado com o que está acontecendo sempre nessa correria de acordar, trabalhar e estudar, e quando você vê, você está adorando aí o que o mundo tem colocado de bandeja, e Deus, que é o principal, está ficando para escanteio. É verdade. É bem verdade que a vida de Moisés, você vai ver o número 40 várias vezes. Ele passa 40 dias, ele sai 40 dias para orar. Ele passa 40 dias, ele passa 40 anos, na idade de 40 anos, ele fica até 40 anos no palácio de Faraó, criado ali como família mesmo, né? Adotiva, mas criado como família. E ele foge, e quando ele foge para Mídia, não sei se eu estou falando o nome certo aqui, que é a cidade que ele foge, ele passa lá 40 anos. Quando ele volta, quando Deus chama ele já está com a idade de 80 anos. Então ele morreu com 120 anos. E a gente vê que aqui fala muito em 40 dias orando no deserto, 40 anos ele sai do palácio e foge, né, para Mídia. Com 40 anos Deus chama ele de volta, então você vê que repete várias vezes 40 anos. E algumas pessoas falam que 40 anos significa na Bíblia força,
conhecimento, superação e experiência. Entendi. Eu tô com 37, vou chegar nos 40 já, né? 40, eu sei que vai estar bem, vai estar Tá melhor do que agora. melhor que agora. Melhor que agora. E aí a gente vê a fé que depois que ele tem toda essa experiência, ele começa a ter uma fé e orava, falava com Deus face a face. A gente vê que a fé hoje, o que a gente vê na Bíblia, pessoas que andavam com Jesus chamavam homens de pouca fé. Se você vê aquela mulher com fluxo de sangue que durou ali 12 anos, aquela mulher com a hemorragia que durava 12 anos, o que aquela mulher fez? Quando viu Jesus passando, ela disse: se eu apenas tocar, serei curada. E ela não tinha tanto conhecimento com Jesus como tinha os apóstolos. O apóstolo. Mas ela disse: se eu apenas tocar. Quando aquela mulher toca, Jesus diz: a tua fé te curou. Né? E aí você vai ver os apóstolos que entraram no barco para atravessar o lago, teve uma tempestade e eles tiveram medo de morrer. Quando Jesus acorda, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Quando Jesus acorda, ele diz: o Senhor, nós vamos morrer aqui, o Senhor não se importa? E Jesus diz: acalma-se, mar, acalma-se, vento. E tudo se acalmou. E Jesus olha para ele e diz: homens de pouca fé. Muitas vezes, Márcio, existem pessoas dentro da igreja, mas a fé já morreu. Não tem fé. Vê as coisas que acontecem em nossas vidas, o que Deus vem fazendo, as transformações que Deus faz em nossas vidas, mas a fé é morta. A pessoa mistura religiosidade com o compromisso que ela tem de verdade com Deus, né? Como a gente estava conversando aqui antes de começar a aula, fizeram um bezerro de ouro e hoje em dia tem pessoas que trocam esse bezerro de ouro aqui por um copo de água, por um lenço, né? Isso é verdade. As pessoas hoje, como você falou, lá quando Deus diz lá, Moisés, desce lá, que o teu povo, olha que interessante que eu achei aqui, como a gente vinha conversando. Ele fala lá, o teu povo. Agora, se você pegar em Êxodo 3:9, Deus vai falar assim: de fato eu tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo. Quer dizer, quando Moisés estava no deserto, ele diz assim: ó, o seu povo fizeram bezerro. O seu povo estão tentando adorar outro Deus. E já aqui ele diz: o meu povo. Me veio na mente agora. Será que naquele momento ali Deus já está virado e falou: ó, esse povo que está adorando o bezerro já não é mais meu povo, é seu povo, Moisés, né? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas também Deus queria passar um compromisso para Moisés. Esse povo que eu tirei do Egito é um povo seu também. É sua descendência que eu tirei de lá, né? E às vezes, muitas vezes, é como a gente diz, eu falei para você, às vezes tem pessoas que têm pais que têm filho, mãe que tem filhos, ou a gente que tem família, mas a gente não quer assumir compromisso com os filhos. Se meu filho está perdido no mundo, problema dele. Que Deus um dia muda a história dele, que Deus um dia fala, não, a responsabilidade é sua, você me colocou no mundo. Verdade. Você também tem que correr atrás dele. Como a gente falou na aula passada, que Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Para ressuscitar Lázaro, vocês podem tirar a tampa que isso vocês conseguem fazer. Agora, o impossível, Deus faz, né? E aí as pessoas não querem fazer a parte delas mesmo para educar os filhos e colocam a culpa de Deus, né? Mas é porque Deus que fez ele assim, Deus que fez a circunstância fazer com que fosse desse jeito. Fé e oração, esse tempo que a gente passou agora em casa, né, com toda essa doença, a gente com medo de pegar essa gripe, de pegar essa doença, o que era que a gente fazia? Algo. Na minha casa, assim que começou, era impressionante. Quando eu levantava de manhã, minha esposa já estava passando álcool em tudo. Tá certo, é uma norma, tem que ser cumprida,
né? E é um cuidado. Mas ela passava álcool em tudo, ela não deixava nada, os móveis, tudo. Aí eu disse, se o mundo fosse acabar realmente com fogo, vai começar da minha casa, porque minha casa já está cheia de álcool. Ligar o pó, arriscar um fósforo aí já. Eu vi um pastor conversando com um rapaz aí, um rapaz dele é pastor, né? E ele falou uma brincadeira, mas ele disse, se realmente o mundo for acabar com álcool ou for acabar com fogo, o primeiro passo foi dado, porque o povo vai estar tudo cheio de álcool, só arriscar um fósforo que acaba. Já pega fogo em tudo. Pega fogo em tudo. Mas isso não deixa de ser uma brincadeira, né? Apenas para distrair. Mas hoje a gente tem todo o cuidado, mas muitas vezes a gente tem deixado de orar. Tem deixado de orar, tem perdido a fé. Às vezes a gente diz assim, quando tudo isso passar, tudo vai ser diferente. Será que as pessoas vão parar para pensar mais em Deus depois? Será que vai acontecer? Ou se vai ser diferente, que o povo hoje está usando máscara, amanhã não vão usar mais? Ninguém sabe, porque as pessoas esquecem de Deus muito fácil. O povo que estavam ali, que ficaram esperando por Moisés, quando ele subiu para orar, aquele povo acharam, Moisés morreu, 40 dias já morreu. Então vamos fazer um bezerro aqui e vamos adorar. Pediram com insistência para que o irmão de Moisés, Arão, fizesse. E ele fez, e ele acabou fazendo. Aí a gente diz, mas olha como o povo é errado. Olha como o povo se corrompe fácil. Mas se a gente vê no mundo hoje é do mesmo jeito. A gente hoje tem deixado de adorar realmente nosso Deus, de entrar em nossos quartos e orar, como Jesus pediu, para pegar um copo d'água e colocar em cima da televisão. Põe a fé nessas outras coisas que parece que ali vai acreditar mais, né? Consigo pegar nesse copo d'água aqui, então isso vai me curar, né? Muda alguma coisa? Às vezes as pessoas estão não falando mal de religião nenhuma, mas a gente está na religião católica, o que é que a gente acredita mais? Na imagem. Todo mundo, as pessoas católicas, eles gostam de colocar uma imagem de um santo no pescoço e ali tem ali como seu santo protetor. Aí você se converte, está na igreja, deixa de adorar aquele santo, mas agora adora um copo d'água, um lenço. Começa a adorar. A pessoa precisa de muleta, ele parece, né? Para que a fé dela chegue a Deus de verdade. Muda assim, as pessoas se corrompem tão fácil. Ali era um bezerro de ouro, a gente diz, mas olha, apenas um bezerro de ouro, mas o povo hoje se corrompeu um copo d'água. Verdade. Coloca um copo d'água em cima da mesa e diz, eu vou ser curado. Através disso minha vida vai mudar. Se sua vida, ou a minha vida, ou a vida de qualquer pessoa que está nos ouvindo, só pode mudar, cara, dentro da palavra de Deus. Conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Se não for dentro da palavra, é difícil ter uma mudança. É difícil. Eu falo isso por experiência própria. Eu não conseguia mudar. Eu tentava. Só consegui mudar um pouco. Não vou dizer que eu sou perfeito, ainda sou falho, tenho erros, ainda continuo sendo pecador. Mas minha vida mudou porque eu busquei os caminhos do Senhor. O Espírito Santo que faz uma limpa, né? De dentro para fora mesmo. Né? Faz uma limpa, muda, transforma o coração da gente. Hoje, o meu maior compromisso Márcio, é com minha família, em levar a palavra de Deus para eles, levar a palavra de Deus. Chegou um momento na minha vida que eles cobravam isso de mim, pediam para que eu orasse, para que eu conversasse com algum deles que estivesse passando por alguma dificuldade, que eu sentasse, conversasse, mas tem hora que eu estava recaído, eu também estava precisando de uma conversa, eu também precisava que alguém sentasse comigo e conversasse. Mas eu dizia, Senhor, quem sou eu, assim como falou Moisés? Quem sou eu para estar aconselhando minha família? Mas Deus diz, vai que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. E isso foi me dando força, foi me dando coragem de estar lutando junto com minha família. Meus pais chegam a um certo tempo, que eles chegam a certa idade, que eles não conseguem mais carregar aquele povo.
carregar uma família, porque todos os pais têm a responsabilidade. Você é o irmão mais velho, o filho mais velho? Dos homens hoje eu sou, meu irmão mais velho faleceu, eu sou dos homens, eu sou o mais velho, mas eu sou um dos mais novos, sou encostado mais novo, né? Mas Deus me deu essa responsabilidade, hoje eu sou muito grato por isso, porque Deus me deu essa oportunidade de orar pela minha família, de ter fé que minha família vai mudar. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não estamos nem aí para as pessoas que estão fora. Ninguém pode dizer que não tem ninguém que não tem alguém da família que tem uma dificuldade difícil, que passa por algo difícil. Não existe família perfeita, não existe. Adão e Eva, eles viram um filho matar o outro. Quer dizer, eles não tinham também uma família perfeita. Davi viu tragédia dentro da sua casa, filhos, irmão estrupar irmão matar o outro, foi perseguido pelo próprio filho. Não existe família perfeita, mas o que nós temos que fazer? Estar orando. Moisés, quando viu o povo, Moisés chegou e foi falar com Deus, foi pedir a Deus que ele falava face a face. O que está faltando muitas vezes em nossas vidas hoje é orar para que Deus mude, se comprometer mesmo, do jeito que ele estava comprometido. É isso que muitas vezes falta em nossas vidas. Moisés fala, né? Mas agora perdoa-lhe o pecado, ou caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Está lá em Êxodo 32, 32. Você vê que a diferença, né? No começo ele não estava querendo se envolver, que isso não era para ele. Parece que ele chegou num momento ali que ele viu que aquela missão era para ele, e ele entrou de um jeito que defendeu ali o povo, falou, não, agora eu vou até o final. Senhor, o Senhor prometeu que ia nos levar, e ele já orou argumentando com Deus, né? Então, se o Senhor nos trouxe até aqui, como que agora vai matar todo mundo, né? Que Deus fica irado, né? Já fala que vai destruir todo o povo, e ele fala, se for para destruir todo o povo, então eu vou junto também, né? Vou junto. Ele chega ali, naquele momento, argumentar de uma maneira bem forte com Deus, né? E aí ele nos ensina também que a gente tem que argumentar com Deus conforme as promessas que Deus fez, né? Se você sabe que Deus tem alguma coisa para a vida dos seus filhos que está revelado na Bíblia, aquilo ali tem que ser o que o nosso coração deve desejar e o que a gente deve pedir em oração, porque aí Deus vai se agradar e Deus vai querer cumprir a nossa vida. Então Moisés, ele tinha ali a promessa dos patriarcas de Abraão, que já vinha para ele, né, que eles iam ser uma grande nação, tinha a promessa da terra prometida, onde eles iam chegar. Então ele orando para Deus, falando, mas como? Tu não pode ir contra você mesmo, né? Deus falou que ia ser daquele jeito, então como que agora vai mudar, né? E Deus começar uma coisa e no meio ali ter que mudar, e o que o povo ia pensar. Ele fala para Deus aqui, vamos pensar que o Deus tirou todo mundo do Egito, todo o seu povo do Egito para morrer agora no deserto, e argumenta com Deus, e Deus fala, não, então tá bom, então eu vou continuar com o povo vivo aí, mas a vontade de Deus no final prevalece, porque todos aqueles ali morrem, né? Daí é só dois que conseguem chegar, né? Arão e Josué. Caleb e Josué conseguem chegar na terra prometida, né? O resto todos morrem ali. Deus se irou tanto que nenhum deles realmente conseguiu chegar lá, né? Mas pelo menos foram fulminados naquele momento ali, como Deus estava demonstrando para Moisés que ele queria fazer, que aí ia acabar o povo todo, não ia ter continuação, né? É verdade. É verdade, era um povo difícil, Moisés, a Bíblia fala que era o homem mais manso da Bíblia, mas chegou uma hora que ele tirou, cara, que ele bateu na rocha, por isso que ele não entrou na terra. Deus pediu para que ele batesse uma vez, uma batida, ele bateu, você já bateu com ódio, ele já bateu com raiva, vocês querem água, então tomem aí água. Veio a ira, porque realmente era um povo difícil, que hoje, nós hoje também não estamos fácil. Nós hoje também não estamos fácil.
como a gente falou na aula passada, Deus tirou o povo do Egito, fazendo com que ali caísse 10 pragas sobre o povo, e Deus vai agora tirou o povo, fez com que aquele mar se abrisse e o povo atravessou. Mas chegou uma hora que o povo achava que Deus ia deixar eles morrer de fome. Se Deus nos trouxe aqui, ele falava para Moisés, eles chegavam para Moisés e diziam: Moisés, se Deus nos trouxe para aqui para deixar que nós morresse aqui no deserto de fome, então seria melhor ter deixado a gente no Egito. Nossa. Pelo menos lá a gente tinha o que comer. Era um escravo, mas sentir saudade. A vida hoje é assim. Eu falo particularmente Deus me tirou do mundo, que eu não fui uma pessoa fácil no mundo. Eu acho que dos meus irmãos eu fui ter mais trabalho dos meus pais, e Deus transformou minha vida, mas chegou um momento que eu senti saudade de voltar. Chegou momentos, Márcio, que eu falava assim: essa coisa de estar só de casa para a igreja, e tem festa, tem baladas, lá no Nordeste tem as festas de São João, festa de padroeira, que eram festas tradicionais, que o prefeito lá chegavam a fazer 10 dias de festa. Nossa. E a gente ficava em casa. Aí imagina 10 dias de provação, cara, 10 dias, Márcio. A gente não ia para a festa, passava a primeira, a segunda, a terceira, a gente dizia: será que Deus me trouxe para viver na igreja hoje, para viver essa vida? Está todo mundo se divertindo lá e eu aqui em casa. Senti saudade de voltar. Senti saudade, não chegou um momento que eu fui. O nosso corpo tem essa tendência, né? A carne quer as coisas que são prazerosas para a carne, independente se aquilo passa por cima da vontade de Deus, né? Essa é a luta constante do espírito e da carne, que todos vão ter até o final dessa vida, né? Enquanto a gente estiver nesse corpo, não tem jeito, né? É verdade. Mas só que tinha hora que aquelas festas se acabavam e ficavam vazio no coração das pessoas. O vazio ficava. Quem não tinha alegria só naquilo, quando acabou a festa, acabou, né? Acabou a alegria. E com Cristo não, a nossa alegria é para sempre. Para sempre. É para sempre. E hoje eu pude reconhecer isso. Eu pude ver hoje, meu Deus, quantas vezes eu senti saudade do passado, achando que lá seria melhor. Mas não é. E hoje eu tenho amigos, famílias que estão nos caminhos do Senhor, e tenho muitos que se afastaram e saíram. Se você comparar a vida de um com a do outro, é totalmente diferente. Aquelas pessoas que estão com Cristo realmente têm uma vida transformada. Sim. Você vê que a pessoa tem paz mesmo em aflição, né? É diferente, né? O cristão consegue enxergar os problemas, todas as coisas com outro ângulo, sabendo que Deus sempre está no controle, né? Você vê que a pessoa nunca fica desesperada, né? A pessoa sempre tem a tendência de estar mais calma, de começar a aparecer os frutos do Espírito, né? Ela vai aparecendo mesmo, porque ela já está cada vez ficando mais parecida com Jesus Cristo ali, né? É verdade. E hoje em dia, mesmo trazendo para os nossos dias de agora, é o que Jesus faz por nós, né? Jesus faz por nós o que o povo hebreu naquele momento ali no deserto estava recebendo a promessa de Deus. Nos nossos tempos agora foi consumado já a promessa de Deus através de Jesus Cristo, e a gente tem que pegar e se agarrar nisso com a nossa fé, porque é isso que vai transformar a nossa vida. Você pode parafrasear que a gente está caminhando nessa vida aqui, nesse momento, como se a gente estivesse caminhando num deserto. Para a gente chegar na Terra Prometida, a Terra Prometida que a gente tem vai ser a Nova Jerusalém, quando a gente estiver junto com Deus, né? Mas para a gente conseguir chegar lá, a gente tem que ter o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, e para isso somente a gente tendo fé em Jesus Cristo, tendo um arrependimento genuíno, você experimentando mesmo a transformação de Deus na sua vida, para você ver que aí as coisas não vão mais ser pelas suas forças, mas vão ser pelas forças de Cristo, né? Vai ser pela força do amor de Deus na nossa vida, né? E se você tem a sua fé bem pautada nisso, nada vai poder te separar disso. Aí que vem aquela alegria do cristão, né? A pessoa pode estar tudo caindo, tudo dando errado, às vezes pode estar faltando mesmo até comida, faltando alguma coisa, mas ele sabe que no final já está ganho, porque Jesus Cristo já ganhou ali na cruz, né?
Lendo aqui em Romanos 8, que está no finalzinho da nossa revista, né? Você, a partir do momento que se achega a Deus através de Jesus Cristo, você está justificado, não tem mais como nada ir contra você. Isso dá uma paz no coração do ser humano que não tem como ele achar em nenhum outro lugar a não ser em Cristo, né? Está escrito assim na palavra de Deus lá em Romanos 8: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Pois temos certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que a gente pega de lição é que a nossa fé, estando firme em Jesus Cristo, está tudo resolvido, já está tudo ganho, porque Ele já venceu por nós, e o que a gente tem que fazer é continuar caminhando. E aí, pegando o exemplo de como eles estavam lá no deserto, eles caminhando e reclamando, caminhando e reclamando, caminhando e reclamando. Quando a gente tem os nossos problemas, será que a gente às vezes também não está fazendo igualzinho eles, né? O tanto que a gente murmura, o tanto que Moisés ouvia ali, e o tanto que às vezes a gente também fica para Deus em oração, né? Falando para Ele, coisas que vão estar mostrando para Ele a nossa falta de fé. Porque se a gente realmente confia, o que a gente vai buscar para Deus em oração vai estar espelhando o propósito que Ele tem para a nossa vida. A gente vai estar meditando na palavra dEle, vai adorar e vai ficar muito feliz de todas as promessas que Ele tem para a gente, e ali em cima disso a gente vai estar buscando, né? O Senhor, que sua promessa se cumpra na minha vida, como a sua palavra diz, e vai ser assim que a gente vai estar sempre orando, buscando, que a vontade de Deus prevaleça e não a nós. E essa é a maneira correta que a gente tem que tentar andar aqui nessa terra, nesse deserto, né? Que é esse mundo aqui, né? Que tantas vezes vai trazer mesmo angústia, vai trazer aflição, vai ser difícil essa caminhada, né? Nessa constante luta da nossa carne contra o Espírito, mas a gente sabendo que lá na frente já está garantido, né? Que Jesus já está lá, já fez muitos quartos, muitos cômodos, já está só esperando para a gente. Ou Ele vem nos buscar, ou quando a gente fechar os olhos aqui, a gente vai estar lá junto com Ele, né? A gente vai estar junto com Ele. Márcio, eu tive há 15 dias atrás, eu tive uma experiência muito boa na minha vida. Minha esposa teve que viajar para o norte para visitar a tia dela. A tia de Givaneide, Maria Odete, né? A gente chamava ela de Odete. Ela era uma pessoa muito carinhosa comigo, muito carinhosa comigo. E ela descobriu um câncer, que eu acho que ela lutou com esse câncer, eu acho de 2 a 3 anos, lutando com esse câncer. E eu sempre mandava mensagens bíblicas para ela, palavras de conforto para que Deus curasse ela. Falei vários exemplos de pessoas que foram curadas por Jesus. Quase todos os dias, assim que ela descobriu essa doença, esse câncer, quase todos os dias eu conversava com ela pelo WhatsApp e mandava essas mensagens. Mas chegou um momento que o que eu mais queria que ela fizesse era conhecer Jesus como seu único Salvador na vida dela. E ela, a gente conversava abertamente, ela tinha esse diálogo de sentar comigo e conversar. A última vez que eu vi ela, eu pude dar um abraço, e dizer: Odete, eu estava ali na virada de ano, do ano novo, de 2019 para 2020, se eu não me engano, e a gente estava ali com ela, e ela me deu aquele abraço e ela agradeceu pelas palavras que eu falava com ela. E ela falou: Anselmo, eu creio que Jesus, Ele pode fazer uma transformação na minha vida, mas também eu estou preparada. Ela falou isso para mim: eu estou preparada para na hora que Deus quiser me levar.
E há 15 dias atrás, Joaneide estava em Pernambuco e fez uma chamada de áudio para mim, chamada de vídeo, de lá para mim. Ela pediu com insistência que queria conversar comigo. E naquela chamada de vídeo, ela falou assim: Anselmo, eu sei que a hora de minha partida está chegando. Quer dizer, quando a gente entrega a vida para Cristo, a gente deixa de dizer eu vou morrer, mas eu vou partir. O apóstolo Paulo falou isso: a hora da minha partida é chegada. E ela falou claramente: a hora da minha partida está chegando. Deus sabe que não é o final, né? Que é o final. Ela falou isso, se eu não me engano, na quinta ou na quarta. No domingo ela faleceu. Eu fiquei muito feliz porque não por ela ter partido deixou saudade em nós, mas me deixou feliz de saber que agora ela estava com Deus, e aquele câncer, aquele sofrimento dela, tudo aquilo agora tinha acabado, porque ela estava com Deus. E o que mais Moisés queria fazer, Márcio, era que aquele povo fosse para a terra prometida. Mas aquele povo era teimoso. Aquele povo, ele questionava a Deus. Por isso eles não entraram na terra prometida. A nossa missão hoje é levar a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas tenham vida eterna. A nossa maior missão hoje é essa. As pessoas hoje têm mais pregado que as pessoas vão ter bem materiais, vão ganhar casa, carro novo, vão ter tudo o que querem, mas as pessoas deixaram de pregar o Evangelho que promete vida eterna. Se você for para pregar, falar para uma pessoa hoje, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, as pessoas não vou dizer todos, mas muitas pessoas não vão dar valor a isso. Mas se as pessoas chegarem e dizer: vem aqui que eu vou fazer um propósito do carro zero, da casa própria, de um casamento, de qualquer bem materiais que seja de seus sonhos, as igrejas enchem, porque as pessoas correm atrás disso. E aí muitos conseguem sua casa própria, mas agora deixam de adorar a Deus e vão adorar e vão fazer de sua casa o seu Deus. As pessoas conseguem um carro, deixam de adorar a Deus e vão fazer do seu carro o seu Deus. As pessoas oram para se casar e se casam, mas vão fazer do seu esposo, da sua esposa, o seu Deus. Idolatria tem tudo Idolatria. isso. As pessoas estão deixando de pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. E nossa missão hoje é pregar um Cristo que morreu por nós. Muitas vezes deixar de pregar que as pessoas vão ter tudo o que querem. As pessoas hoje, tem igrejas que os pastores sobem no púlpito e vão falar que as pessoas vão conseguir tudo o que querem. E como eu falei domingo passado, nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Nem tudo que a gente quer vai transformar nossa vida em coisas melhores. Tem pessoas que oram a Deus, pedem a Deus para conseguir bens materiais, e em vez de melhorar, piora. Aí se a gente conversasse assim como Moisés, face a face, e dissesse: Deus, eu preciso que você me dê uma casa, um carro do meu sonho, um casamento do meu sonho. E aí Deus vai dizer: filho, mas se eu te der essa casa que você está pedindo, como você vai ser melhor ou vai ser pior para mim? Como você vai me olhar hoje? Só é você imaginar como é nossas vidas quando a gente estamos conversando com Deus, quando estamos passando por uma enfermidade em alguém da nossa família, ou quando estamos desempregados, ou quando temos alguém no hospital
que está passando por uma enfermidade, desenganada pelos médicos, como é nossas orações, a gente se aproxima mais de conversar com Deus. E se às vezes a gente estamos bem, a gente muitas vezes nem ora, cara, não chega nem a orar. Se não existisse sofrimento no mundo, as pessoas não se aproximavam de Deus. As pessoas não se aproximavam de Deus, as pessoas só se aproximam mais de Deus na hora da dor, na hora do sofrimento, né? Então as igrejas têm ensinado que o povo só vai vencer, só vai ter o que querem, e muitas vezes não tem. E quando eles não conseguem o que querem, eles não colocam a culpa no pastor ou na pessoa que ensinou que ele ia ter aquilo, mas eles se afastam dos caminhos de Deus e acham que a culpa é de Deus, como se Deus tivesse prometido que ele ia ter tudo que ele queria. E as pessoas acabam se corrompendo com Deus. Verdade, está colocando bem material na frente, né? Como na revista fala que em Salmo 106:20, né, o rei Davi escreve: trocaram a glória de Deus pela imagem de um boi que come capim. E aí o boi que come capim aí às vezes é o carrão, às vezes é até uma casa ou até mesmo uma doença, né? A pessoa tem aquela doença e aí fica achando que se eu não for curado é porque Deus não me ama, e as pessoas se esquecem de que isso aqui veio do pó e vai voltar para o pó, né? Agora a sua alma mesmo, que é eterno, que você vai ser julgado no final e você pode realmente cair no lago de fogo e não ter mais vida para você, ou você ficar junto de Deus e ter uma vida eterna, que isso é de uma tamanha importância, muito maior essa parte espiritual do que a material. As pessoas não pregam, que é o que a palavra de Deus revela, né? A palavra de Deus revela a base do Evangelho, né? Deus tem amado os homens de uma maneira tão grande que mandou o seu único filho para vir aqui morrer por eles, para que os homens agora não morram mais, não que não vai morrer nessa vida, vai morrer nessa vida, mas vai ter a vida eterna junto de Deus quando morrer nessa vida, né? E as pessoas não estão preocupadas com isso, as pessoas estão preocupadas com o agora, com o aqui, e o que eu vou ter de melhor para o meu conforto, e indo atrás, de uma maneira muito sempre gananciosa, né? Até a pessoa pede um carro para Deus, ganhou aquele que é o melhor, a casa ganhou aquela que é uma melhor, e sempre a pessoa vai vendo, cavando o próprio buraco, né? Porque ela vai estar cada vez mais com o coração cheio de querer buscar coisas materiais, como se aquilo fosse solução para a vida dela, quando na verdade a solução está aí escancarada na cara de todos, né? Jesus Cristo, Ele que transforma, Ele que é verdade, Ele que é a vida, e as pessoas não querem isso, né? As pessoas querem alguma coisa palpável, né? Que é o bezerro de ouro ali, e a pessoa se perde, né? Infelizmente se perde nessa caminhada. Que não seja assim conosco, né? Que não seja assim conosco, que a gente possa refletir diariamente o que a gente tem dado prioridade, o que a gente realmente tem buscado, como a gente está participando, né, da missão de Deus aqui nessa terra. Como o irmão Anselmo falou, né? Nossa prioridade é levar o amor de Cristo ao nosso próximo, né? Se somos cristão é o sinônimo de um pequeno Cristo, então a gente possa tentar ao máximo seguir os passos de Cristo nessa terra, né? Cristo não tinha nenhuma casa para ele morar, ele não se importava com nada, sabia que Deus ia estar sempre suprindo, né? O importante para ele ali mesmo era fazer com que o que Deus tinha de missão para ele nessa terra fosse concretizado, né? E que a gente consiga ter a nossa fé a cada dia sendo engrandecida por Deus, né? Deus fazendo que a gente tenha mais fé nele, que Deus possa nos dar uma transformação diária mesmo, para que a gente possa de verdade ser cada dia mais parecido com Cristo, para nossas prioridades já não serem mais as nossas, né? Mas serem as de Deus na nossa vida, né? Porque só assim que a gente vai conseguir estar mais próximo de Deus, estar mais íntimo de Deus, estar conseguindo seguir a palavra de Deus de uma maneira mais coerente com o que Ele espera que nós façamos. Então acho que é isso, né, irmão Céu? Vamos ler a conclusão aqui da nossa revista, para ir acabando a nossa aula de hoje. Há uma coisa que nós precisamos saber: se nós pertencemos a Jesus, Ele intercede por nós. Jesus nos convida a nos unir a Ele no compromisso com o povo de Deus. Orar é nos comprometer, orar é assumir riscos. Gosto muito da definição de oração de Dallas Willard, que diz:
Oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. Então a gente tem intimidade com Deus mesmo para orar e buscar, né, o que o Senhor quer da minha vida, né, o que o Senhor quer que eu faça, por que caminhos que o Senhor quer que eu vá, né? E aí tem uma intimidade mesmo em buscar na palavra de Deus que ele vai ter a resposta, né? Meu filho, é por aqui que você vai, é por aqui. Aí já uma oração bem direcionada mesmo, Senhor, como a sua palavra diz, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. E aí as coisas tendem a funcionar, porque vão estar funcionando da maneira que Deus quer e não da nossa, né? Que a gente possa ter a cada dia mais a nossa fé engrandecida por Deus e uma maturidade cristã mesmo, né? De dar prioridade a realmente o que é prioridade nas nossas vidas, né? Então vamos ficando por aqui, né, com a nossa aula de hoje. Vamos ler o resumão aqui que tem na revista, para a gente conseguir fixar bem os nossos conhecimentos de hoje. Compreender que orar é nos comprometer. As nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus. As nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus, né? E daí para frente a gente tem que desenvolver o ministério de intercessão em favor dos outros, né? Porque as grandes leis de Deus, né, que Jesus foi questionado, né, quais são os principais mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então nas nossas orações não tem muito sentido você orar só por você, né? Se você realmente ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo, você tem que muito orar também pelo outro, né? Orar pelo outro, essa parte de você interceder e insistir, né, pelo outro, como Moisés fez aí, viu que o povo ali estava numa situação ruim e não desistir, continuar orando, como o irmão Anselmo falou, ele ali numa sequência de 40 anos com as coisas acontecendo. Às vezes tem pais que oram pelos seus filhos, ou o marido pela esposa, ou vice-versa, por 30, 40 anos, e a pessoa não desiste. E é isso mesmo que Deus espera de nós, que a gente continue insistindo, orando. Não que Deus precise que a gente insista tanto, porque Deus já vai saber da nossa vontade. Quando a gente ora de uma maneira assim, sem cessar para Deus, não é para Deus que vai estar fazendo diferença, mas vai estar fazendo diferença no nosso coração. Porque você vai estar se aproximando mais de Deus a cada vez que você está insistindo, você está orando ali, Deus está fazendo uma transformação em você que está pedindo, porque é com você que Deus precisa tratar. Por isso que tantas vezes Ele demora para responder as nossas orações, porque Ele vai fazendo com que você fique ali mais amolecido conforme você precisa, para que o seu coração possa o agradar, né? Então que a gente não desista, né? Que a gente continue orando para Deus, pelos nossos propósitos, pelos nossos familiares, causas que você pode achar que está perdido e não vale mais a pena orar. Claro que não. Se na palavra de Deus está claro que você tem que orar por aquilo ali, ora a vida inteira. Muitas vezes depois que você morre que as coisas acontecem, como aconteceu com Abraão mesmo, a promessa dele de ter uma grande nação ali vindo dele, ele não viu acontecer, né? Mas se cumpriu, e eu tenho certeza que ele sabia que ia se cumprir. Porque se Deus prometeu, vai se cumprir, né? Tudo passa, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Amém. Então é isso. Não sei se o irmão Anselmo tem mais alguma colocação para a nossa aula. Só concluindo, para as pessoas que estão nos vendo, eu não sei o que vocês têm passado nesses momentos tão difíceis que a gente está passando hoje, mas que a gente possa fazer como Moisés, orar e conversar sempre com Deus, está colocando as nossas dificuldades, entregando nas mãos do Senhor, a quem realmente pode resolver. Que nossa fé possa aumentar cada vez mais no Deus que nós servimos e ter certeza que com Ele dias melhores virão. Amém. Amém. Nem que seja no final, né? Pode sofrer essa vida inteira, mas a esperança do cristão é que no final vai ser só bonança, né? Quando a gente estiver junto de Deus na glória. Então vamos orar para encerrar a nossa vida de hoje. Grande Deus,
Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelas lições tão maravilhosas que o Senhor tem deixado para a gente através da Tua Palavra, Senhor. Que a cada dia a gente possa ter mais sede de buscar a Tua vontade, mais sede de saber a respeito, Pai, das Tuas promessas, que elas possam estar nas nossas orações constantemente, Deus. Que tudo que nós possamos buscar, Deus, seja que a Sua vontade se concretize na nossa vida. E para tanto, Deus, que a gente possa orar buscando que tudo que o Senhor tem falado, tem prometido, que é o melhor das nossas vidas, se cumpra, Pai. Então, que a cada dia mais, Senhor, a nossa fé possa estar pautada em Ti, Deus, de maneira que a gente viva para o Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra e não para nós mesmos, Pai. Que a cada dia a gente possa estar mais parecido com Cristo, amando o nosso irmão, vivendo, Pai, nessa terra aqui, para que possamos servir, Pai, de instrumento nas Tuas mãos para fazer diferença, Pai, sendo sal, sendo luz, podendo, Senhor, ser exemplo para outras pessoas, não para nos engrandecer, Deus, mas para que as pessoas, através das nossas vidas, possam ser alcançadas para Ti, Deus eterno. Continua conosco, olha pela nossa igreja, olha por todas as famílias, que nós possamos ter uma boa semana, que a cada dia mais tudo que nós aprendemos, Pai, a respeito da Tua Palavra, nós possamos colocar em prática, Deus. Continua nos fazendo, Pai, a cada dia mais parecido com Cristo, Deus, nos dando força, nos dando coragem, para que a gente possa enfrentar todos os nossos medos, fraquezas e dificuldades, sabendo que o Senhor está na frente e que a Sua vontade vai sempre prevalecer, Pai eterno, que é soberana e que não tem como ser mudada. Basta nós fazermos a nossa parte, Deus eterno. Continua conosco sempre, pois nós em Ti confiamos. É em nome de Jesus que Te pedimos todas essas coisas. Amém. Amém. Então é isso, amados irmãos. Vamos acabando aqui mais uma aula. Espero que os irmãos tenham uma semana abençoada e até semana que vem. Um abração para todos.